Toda grande história começa com um pequeno passo, um pequeno gesto, uma conversa ao redor da mesa, um propósito, um aperto de mãos. Unicred apresenta Histórias que Cooperam. Em um lugar tão improvável quanto uma garagem em Casca, no interior do Rio Grande do Sul, um grupo de médicos começava a construir um sonho, um novo caminho. Não havia certeza, mas havia vontade. E a primeira cooperativa nasceu ali, daquele desejo simples de fazer diferente, de fazer melhor. Mas tudo precisa de tempo para ser sólido. O começo foi feito de conversas, desconfiança e desafios. Mais respostas negativas que positivas. O intuito do nosso trabalho hoje é passar um pouco do resgate da história da Unicred, da história do cooperativismo. Hoje muitas pessoas ingressam no nosso sistema e não têm noção do que a gente viveu até aqui, do que esses 35 anos representaram na história do nosso negócio, né? A questão da junção de pessoas, né? O negócio começou do zero, as pessoas se dando as mãos e por um propósito muito maior, a questão de orgulho, a questão das conexões. Naquela época o presidente, era diretor, era gerente de relacionamento, era quem fazia a conexão. Problemas, dificuldades, em algum momento aquela vontade de fazer algo diferente, mas ao mesmo tempo aquele medo de dar errado, mas que o pessoal olhe para trás e diga que orgulho de ter uma instituição que tem 35 anos de história, que tem passado por tantas dificuldades e que hoje entrega para a sociedade uma empresa muito bem estruturada, né, com uma capacidade de encarreirar pessoas, de que também eles olhem para frente na dinâmica de um propósito e de uma visão de futuro, né. Foi um início difícil. As pessoas não acreditavam muito, a gente não conhecia nada de banco, médico era médico, banco é banco, mas com o passar do tempo a gente foi engrenando, foi aprendendo coisas novas, não tinha cartão de crédito, não tinha, praticamente tudo que nós temos hoje, no início não tinha, então isso foi difícil, as pessoas não acreditavam, tudo isso foi pesando contra a Unicred. Mas com o passar dos tempos, a credibilidade apareceu e o desenvolvimento foi excelente. Muitos de nós não tínhamos uma dimensão exata, nem imaginariam o que poderia acontecer ao longo do tempo. E hoje, quando se fala no sistema, se fala em conceito, se fala em organização, mas no início nós não tínhamos nenhuma ideia da dimensão do que a gente poderia criar de valor ao médico. E hoje a gente sabe, dentro de um processo de inovação, o valor se torna fundamental. Ela não basta ter a ideia, ela precisa ser trabalhada. Então vamos deixar bem claro, é um case de sucesso que precisa ser sempre valorizado ao máximo. Uma ideia, ela mora em si se não tiver pessoas que acreditam. E como se diz, às vezes, assim, a dificuldade gera a oportunidade. E realmente as dificuldades que se apresentavam no momento facilitaram que surgisse a ideia de se criar uma cooperativa de crédito. Eu acho que a resiliência que essa cooperativa teve, que atravessou vários períodos de dificuldade, atravessa períodos de dificuldade, e nós sabemos que é sempre assim, né? Que quando se tem um espírito mais empreendedor, sempre tu vai ter, nem sempre vai ser um oásis na frente, a gente pode ter alguma dificuldade. As primeiras operações, olha, era uma dificuldade realmente, porque você abordava o colega que precisava, ele ia procurar por dinheiro, e ele disse, não, agora você assina aqui, você traz um avalista. Disse, avalista para mim? Eu sou o doutor fulano, vai pedir avalista? Então nós, que éramos o presidente, o diretor administrativo e o financeiro, nós éramos os avalistas da maioria dos empréstimos, né? Porque a gente matava no peito. Era o GR também. Matava no peito, né? Aquilo ali. E eu fui o primeiro RP. Eu saía com a pastinha da Unimed e Unicred, na época já estava lá também, sim, certo? Com a pastinha para vender seguros, saúde. Nós começamos com 25 associados e aí a gente foi trazendo, cada um desses associados se encarregava de convidar os seus
amigos, colegas, né? E a gente foi crescendo. Eu estou desde o início dentro da Unicred, eu em momento nenhum duvidei, comecei a ver o crescimento da cooperativa. Claro que no início, assim, era a multiplicação do pouco, né? Então, porque o dobro de 1 é 2 e o dobro de 10 é 20. E talvez de 1 até 2 e de 10 até 20 tu precisa do mesmo tempo para crescer. Só que a gente tinha pouco para multiplicar. Logo em seguida, nós fomos assaltados. Como eram os vizinhos do Banco do Brasil, eles assaltaram de mão armada. Nos levaram junto, mas a gente tinha pouco volume de dinheiro. Então, ali do início já nos deu um puxão. Mas não foi motivo para a gente desanimar, né? Porque a gente acreditava nesse projeto. Eu acho assim que o fato de tu lançar ou de tu acreditar numa semente e ela está no patamar que ela está hoje. Basta você acreditar numa instituição e te colocar de cabeça. E isso me gratifica muito hoje. A Unicred começou pequenininho e hoje tem renome nacional. Se via a repercussão positiva da seriedade e do trabalho, da dedicação dos dirigentes da época. Isto foi o que impulsionou o crescimento da Unicred a partir da confiança que os cooperados, colegas, viam nos dirigentes fundadores e, posteriormente, os que vieram exercer os cargos de direção. O sistema financeiro não olhava para todos, deixava passar oportunidades que poderiam transformar vidas. O caminho do cooperativismo parecia natural, pessoas ajudando pessoas. Mas construir é não desistir. É acreditar que algo pode acontecer mesmo quando tudo diz o contrário. E logo aquilo foi encontrando eco em outras vozes, reverberando em outros sonhos. Qual a principal herança que o senhor leva para a vida desses 35 anos de Unicred? A gente realiza sonhos das pessoas. Nada é melhor que esse sistema aqui. Isso eu tenho a mais absoluta certeza. Tratar com a Unicred é tratar com gente séria, é tratar em casa, é ter confiança nas pessoas. Isso faz desse sistema uma das melhores coisas que eu já vivi na minha vida. Eu tenho um orgulho de pertencer a isso, eu não canso de dizer. Eu tenho 2 orgulhos na vida. Um é ser médico e o outro é pertencer a esse sistema aqui, porque esse sistema eu acredito que funciona. E as pessoas que fazem parte desse sistema também têm orgulho de estarem aqui, porque isso aqui é um belo negócio. Ele é bom para todos. Tem um lema na Unicred que diz: não precisa perder para o outro ganhar. Todo mundo ganha aqui, porque aqui todo mundo é dono. Como fazer para esse jovem que entra hoje na Unicred, numa instituição financeira cooperativa, para ele ter essa referência e para ele conseguir continuar construindo o nosso futuro com a mesma intensidade que veio até aqui? Eu vejo para próximas gerações que tem que, sempre baseados no princípio do cooperativismo, de ajuda mútua, de ser dono do negócio, cuidar a credibilidade principalmente e ter um sentido de pertenência, não? De pertença, que essa é nossa e que temos que cuidá-la e temos que evoluir. Eu acho que as próximas gerações são herdeiros de um fato histórico, te diria, histórico, e que com ousadia e com inteligência eles vão conseguir lidar. Eu estou presidente, né? É uma passagem, eu não vou ficar presidente, porque eu acho que isso tem que ter uma renovação, uma oxigenação, que é isso que move e que faz o sistema ter sucesso. Mas a gente sempre tem que ter preso e na memória as raízes e da onde a gente veio e passar isso para as novas gerações. Porque eu acho que isso é que mantém, né, uma organização sólida e é isso que faz ela ter sucesso, porque tecnologia, né, toda a questão assim, logística e marketing e organizacional, isso aí tem em tudo que é lugar, entendeu? Tem gente muito boa fazendo isso, mas essa essência e da história que a gente precisa registrar, porque eu acho que isso é de extrema importância, porque isso aí vai ficar para os nossos filhos, para os nossos netos, porque eu acredito que é uma organização que eu espero que ela dure por muito tempo. Por todo o estado, outras cooperativas foram se formando. Cada uma nasceu do mesmo esforço coletivo,
das mesmas perguntas e das mesmas respostas. A notícia das cooperativas logo se espalhou. As pessoas perceberam que juntas elas podiam muito, juntas elas podiam mais. Um dos sucessos do cooperativismo maior é a participação do cooperado, né? Intensiva, atuante, se sentindo pertencente. O que o senhor traz para a gente dessa história, assim, de conseguir botar bastante gente nas assembleias, conseguir fazer com que várias pessoas da comunidade se envolvam? Qual que é o segredo do sucesso? Nós trabalhamos muito com cooperados, nossa atenção, o foco é o cooperado. O pessoal e os funcionários estão dedicados a dar retorno ao cooperado, facilitar-lhe todo o possível ao cooperado. Então, eles se engajam muito no dia a dia com a cooperativa, os resultados que está dando, como está indo, e nossas assembleias são um sucesso. Foi um trabalho de formiguinha, eu repito, não é fácil, e as cooperativas elas estão onde tem grande massa de colaboradores, né? Que é o caso da Unimed, por exemplo, né? Com os médicos no Brasil todo, porque se a Unicred tem 35 anos hoje, ela tem que ser respeitada, entendeu? Quantas empresas não duram 10 anos? Então não se pode parar no tempo, tanto a pessoa física como a pessoa jurídica. E aí eu vou te dizer algo sobre Abraham Lincoln, que tem mais ou menos o seguinte, ó: o homem que se decide a parar depois que as coisas melhorem, verificará mais tarde que aquele que não parou jamais será alcançado. A pessoa que bota um pé na Unicred não tira mais, porque ele não vai conseguir nada aí fora parecido com isso. A nossa instituição aqui tem dono, que é o cooperado. Esse é dono e o lucro desta instituição vai para o bolso do cooperado. Então, é isso que essa geração precisa entender, que ela faz parte e é dona de um negócio. E esta é a nossa maior diferença. Implantando uma cultura de um relacionamento, de um atendimento de excelência, um relacionamento sincero com os cooperados. Esse relacionamento sincero, ele está fundamentado nos valores da cooperativa, de ver o cooperado como alguém que é o dono da cooperativa. As empresas no mundo inteiro que tiveram mais durabilidade, se mantiveram mais ao longo do tempo, elas tiveram uma forma de identificação com questão de sustentabilidade e com a questão social. Nós temos que entender que nós temos que ir além do mercado financeiro. Isso é fundamental. Nós temos que ter uma preocupação, nós temos uma cooperativa de pessoas e nós precisamos estar identificada com a nossa sociedade. E foi assim, juntas, que as cooperativas se tornaram um sistema presente em todo o Brasil, o sistema Unicred. O grande mote da Unicred, no meu ver, realmente foi que eu trago isso comigo, né? Uma cultura, uma sociedade, uma instituição, ela só progride se ela tiver 3 pilares básicos para mim. Hierarquia, né? Tem que ter hierarquia, tem que ter uma referência. Cooperação, né? Tem que haver a cooperação, tem que haver, né, a ajuda mútua. E legislação, normas. Isso a Unicred sempre teve. Então isso foi assim, ó, uma transformação muito grande, tanto na minha vida quanto na de muitos cooperados. Desde o início a gente sempre batalhou para ser melhor. Nós éramos poucos, mas a gente tinha aquele propósito de crescer, né? Nunca voltar atrás. Isso aí a gente foi conseguindo aos poucos. Eu mesmo, lá na nossa unidade em Rio Grande, eu dizia para o pessoal, vocês têm que tratar todo mundo, vocês também são donos. Vocês não são funcionários, são donos da cooperativa também. Então vocês têm que ter aquele prazer em trabalhar pelo negócio de vocês. Eu vejo que no cooperativismo a gente é solidário, a gente ajuda a comunidade, nós nos ajudamos entre si, e eu me pauto por esse estilo de vida, né, em que a solidariedade é importante, o trabalho é importante e o lucro é dividido. Nós temos um campo enorme para trilhar
e de um crescimento cada vez mais robusto. A gente vai conseguir isso, a gente já está no caminho, a gente já atravessou praticamente quase todas as piores dificuldades e isso ajuda a nos trazer tranquilidade para o nosso negócio também. Quando eu fui eleita conselheira a primeira vez, o meu pai ainda era vivo. E eu lembro que ele ficou muito feliz, né? E orgulhoso. Eu segui a mesma profissão que ele, a mesma especialidade que ele quando eu cheguei aqui. E ele sempre diz assim, tu tem um perfil para a cooperativa de crédito. Então ele teve a oportunidade, assim, de me iniciar nesse meio e eu fico muito grata e feliz por isso. E depois, quando ele não estava mais aqui, eu tive muitas pessoas que me apoiaram, né? Ela é uma instituição que acolhe a pessoa e que dá orientação financeira. Enquanto nós tivermos esse conceito, eu acho que a Unicred vai se destacar em relação a todo o sistema bancário. Então, assim, o colega novo que vem trabalhar ou o novo associado, ele encontra na Unicred uma instituição que o acolhe e orienta financeiramente. Acreditar na ideia. Entender tudo o que se fez para construir o que se construiu. E manter a história disso tudo, porque eu sempre digo, se tu pega a tua história, tu renega a tua história, tu esquece da tua história, tu perde a identidade. É um legado que tem que ser levado com muito carinho, porque se construiu uma coisa muito boa. Se construiu uma coisa que realmente abraça e atende aquilo que um quadro social precisa. Aquilo que um dia foi um simples sonho, hoje é a realidade de milhares de pessoas. E cada cooperado carrega um pouco dessa história. Uma história de decisões, de coragem e de confiança. Quando acreditamos no caminho, sempre encontramos quem caminhe junto. Porque cooperar é fazer as melhores escolhas para beneficiar a todos. Doutora, a Unicred em uma palavra. Meu Deus do céu, é paixão. Prosperidade. Excelência. Sucesso, sucesso. Histórias que cooperam têm começo, mas não têm fim. Elas continuam.